Olá, colaboradores da Lactalis. É um privilégio participar de mais uma CIPAT com vocês. E se eu não me engano, já estamos juntos há 3 anos. Normalmente, no início do ano, janeiro, fevereiro, eu estou aí com vocês na realização da primeira reunião do Plano de Ajuda Mútua, comandado pela engenheira Simone, o PAN, da região, aliás, muito bem comandado por ela e equipe. E estou muito, mas muito feliz de estar honrado e participado com este convite. E sabem por quê? Acompanho o trabalho de perto da engenheira Simone e do engenheiro Ezequias, o líder do TST de vocês, na busca da excelência da segurança. E esse trabalho, junto com vocês, eu estou vendo com meus próprios olhos a evolução. Vocês estão de parabéns, gente. Essa busca constante diária exige um esforço de todos. E com a ajuda de vocês, colaboradores, este caminho está trilhado para o sucesso. A excelência em segurança significa acidente zero, sem lesões, ou seja, o bem-estar de vocês. E eu sou testemunha dessa busca pela excelência da segurança nas operações de vocês. Com isso, vocês podem ter certeza, contribuindo, cooperando, engajando junto com a segurança, vocês vão buscar o melhor excelência na produção também. E o melhor de tudo, vocês vão regressar para a sua família sãos e salvos, com bastante saúde. Pois bem, o nosso tema da CIPAT esse ano, escolhido, é muito interessante. Encontre os riscos antes que ele te surpreenda, porque aí é tarde demais. Espero que vocês gostem deste assunto, espero revê-los depois da pandemia, poder abraçar a todos, e parabéns! A cada ano, acompanhando de perto vocês, o trabalho do SESMIT, eu só posso me render e reverenciar essa busca pela excelência constante da parte de vocês. Vamos para a nossa CIPAT? Vamos começar então, gente? E como eu comentei com vocês, o nosso assunto é encontre os riscos antes que ele apresente de surpresa. E aí é tarde demais. Gente, vocês já me conhecem, sabem que eu gosto muito de conversar, gosto muito de me explicar, e é mais importante, a percepção de riscos hoje de vocês, eu vou dar uma cutucadinha, porque sem ela vocês não conseguem identificar o risco. Vamos lá? Por que os acidentes acontecem? Vocês já se pararam para perguntar? Vocês saem de casa todo dia, participam das suas atividades rotineiras, vão para o trabalho, mas de casa para o trabalho e no trabalho sempre existe uma condição de perigo e fica às vezes difícil identificar os riscos. E por isso que os acidentes acontecem, pela falta de identificação de riscos. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Há pouco tempo atrás, eu fui chamado na escola do meu filho, porque a diretora disse que meu filho tinha um pequeno problema. E eu falei, qual, diretor? Fiquei assustado como pai. Ela falou, toda vez que toca o alarme aqui na escola, o seu filho se levanta, vai para fora da sala de aula, vai para fora do prédio do colégio e busca um ponto de encontro. Eu contei, professora, ele foi educado em escolas americanas porque eu trabalhei muitos anos fora. E lá existem simulados com o alarme de incêndio. Ele já tem o hábito de que quando toca o alarme, é um risco possível, ele tem que sair do prédio. Ela achou meio esquisito, mas ela entendeu. Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença do meu filho, tá certo? Dessa atitude, desse comportamento perante a um alerta, para as pessoas que hoje em dia, por exemplo, estamos numa pandemia, frequentam a praia, frequentam bares, tem reunião de famílias. Qual é a diferença? A diferença é a famosa percepção de risco. Percepção para identificar aonde está o perigo e o risco. E é esse assunto da nossa CIPAT. Começando com essa pequena historinha. Aonde estão os riscos que você não enxerga? E por que você não enxerga? Qual a sua percepção de risco na sua rotina de trabalho? Qual a sua percepção de risco no caminho de casa e de volta?
Você está atento a todos os perigos? Você se lembra daquela ponte aqui no início que eu contei a história do meu filho? Pois muito bem. Por falta de percepção de risco, as pessoas não identificam os riscos e sofrem acidentes. Essa é uma realidade constante em vários locais no mundo. Se nós pensarmos que a cada 20 segundos no mundo acontece uma fatalidade por acidente de trabalho, vocês veem que a falta de percepção de riscos não é trabalhada. E hoje, na nossa CIPAT, vocês vão ouvir eu, o seu amigo, o seu colega de trabalho de vocês, teclar, bater neste ponto da percepção de riscos. Identifiquem os riscos antes que eles encontrem. É o tema da nossa CIPAT. Olha essa nossa colega aqui. Ela está totalmente com falta de atenção, a percepção de riscos é zero, está sem EPI, ela não tem noção do perigo e ela muito bem consegue identificar os riscos. Para realizar um trabalho seguro, gente, você tem que procurar sempre, desde o início, aonde estão os riscos para que você alcance a excelência em segurança. E excelência e segurança, mais uma vez eu repito, são lesões e acidentes zero. Você tem que estar afiado, você tem que estar atento, a sua visão tem que ser ampliada, buscando os riscos que podem causar acidente, tanto para você como para seu colega. A percepção de risco é o início de tudo na segurança do trabalho. Sem ela, você não consegue identificar os riscos. Sem ela, você não consegue realizar uma tarefa segura sem pensar nos riscos. A percepção de risco necessita uma visão muito ampliada. Você não pode ter desvios de atenção. Você, para atingir o trabalho seguro, que é a excelência em segurança, você precisa estar focado. Ao mesmo tempo que você está focado na sua tarefa, você precisa, se não prestar atenção nas coisas que possam atrapalhar sua percepção, e ao mesmo tempo estar olhando o que pode dar errado ou não. E nesse trabalho não é fácil, porque muitas coisas chamam a atenção de vocês, e vocês vão entender por quê, que a percepção às vezes falha. Vejam esses exemplos aqui, tá? Vamos lembrar uma coisa, vendo esse exemplo aqui comigo? Não existe risco zero. Sempre existe a possibilidade de um acidente. Desde tomar um banho no chuveiro até executar uma tarefa no trabalho. Sempre tem risco. E as pessoas que não enxergam que não existe risco zero são mais propícias a cometer acidentes. Antes de realizar uma tarefa, gente, pensa. A dúvida chama ajuda. Não é vergonha nenhuma. Isso é o básico. Você chega de casa, troca de roupa, toma um lanche, vai para a linha de produção. Nesse automático, você já tem que começar na percepção, trabalhar a sua visão ampliada aonde pode dar errado, aonde pode ser um risco que você venha sofrer um acidente. Gente, olha essa fotografia aqui. Olha tanto armengue aqui. Gente, não existe risco zero. Por mais que a pessoa tenha feito esse trabalho, essa obra de arte, sempre vai haver a chance, apesar de que cá entre nós, né, gente? Esse trabalho do cara aqui foi feito sem nenhuma segurança, sem nenhum procedimento de operação, hein? Tá certo? A falta de percepção de risco, gente, é igual ao acidente. Básico, não é não, gente? E vamos trabalhar nela, vamos insistir nela, porque, como eu falei no início, é a base de tudo. Fundamental mesmo, de coração aberto. A sua visão de riscos tem que ser melhorada sempre. Você não pode entrar no automático quanto à sua percepção de riscos. Vocês se lembram da fase inicial da CIPAT, da nossa CIPAT? Encontre os riscos antes que ele te surpreenda. E se acontece isso, é porque a sua percepção de risco estava prestando atenção em outras coisas, os famosos desvios de atenção. E nosso objetivo de hoje é o quê, entre nós aqui, gente? Conhecer um pouco o que é percepção de risco. Nós vamos trabalhar, nós vamos encontrar quem são os amigos da percepção e os inimigos que atrapalham a percepção. Tá certo? Nós vamos entender o que interfere na nossa percepção do dia a dia,
principalmente na linha de frente, tá certo? Nós vamos entender também como é que nós nos relacionamos com os riscos. Eu vou questionar para vocês aqui, vou fazer algumas perguntas que eu quero que vocês reflitam com calma no seu dia a dia. Quando vocês olharem essa apresentação, eu espero que o que, gente? Vocês ampliem a sua percepção de riscos. Eu quero que vocês realmente transformem os riscos já conhecidos, tá certo? Em novos riscos de possibilidade de acidente. Por quê? Porque mesmo já conhecidos, eles podem, por alguma falha de operação, por alguma distração, podem aparecer como um novo risco. Isso já aconteceu várias vezes. Você repete o trabalho todos os dias, à mesma hora, da mesma coisa, sempre, certo? Acontece o que às vezes? Um acidente. Mas como se eu repito essa operação todo dia? São os velhos riscos que você já estava acostumado com eles e por falta de atenção passou a ser um novo risco. Vocês estão me entendendo? Entenderam, gente? E outra coisa que eu peço, seja um agente multiplicador. Às vezes seus colegas estão atarefados ou estão com desvio da atenção da função, tá, que deveriam estar executando, você tem que alertá-lo. Você às vezes enxerga um risco que ele não enxerga. É muito comum isso, gente. E olha, risco é uma questão muito subjetiva. O que é risco para vocês não é risco para mim. O que é risco para vocês pode não ser risco para o colega. Por quê? Porque a percepção de risco deles é diferente. E eles sofrem influências para ter essa percepção. Vejamos aqui, gente, o que é percepção, gente? É o ato de ter contato com o perigo, por meio de sentido, ouvir, você está entendendo? Cheirar gosto, interpretar a informação e decidir o que fazer. Isso é percepção. Vocês precisam, com calma, antes de realizar uma tarefa, averiguar o que está acontecendo. Não pode entrar no modo automático. Tá certo, tem a resenha, conversa com seus colegas, mas uma vez chegando na linha de operação, na linha de frente, a sua visão ampliada de riscos tem que ser o quê? Abastecida através da sua percepção. Tem que olhar, gente. Respira fundo. Tá tudo certo? Tá tranquilo? Vamos começar a tarefa. Os acidentes acontecem por falta de percepção de riscos. E falta de percepção de riscos é a falta da identificação do risco que pode causar um acidente. Vamos comigo. Vamos aqui agora, gente. Os nossos valores governam nossas decisões. O que significa isso? Que a nossa cultura, a nossa vivência, a nossa família pesa muito nas nossas decisões. E uma percepção de riscos, ela é baseada nos valores familiares, nos valores culturais, até mesmo na religião. Por mais que a gente acredite, tá? Eu sou um crente em Deus, eu acredito muito em Deus, que Deus vai nos proteger, que a nossa família sólida nos dá base, etc., por falta de atenção, às vezes, cometemos pequenos equívocos. E esses pequenos equívocos podem se tornar grandes acidentes, e às vezes até com fatalidade. Então, pergunto para você, quais são seus valores? A sua família é importante para você? Seus filhos? Seu marido? Sua esposa? Claro que são. E por causa deles, você não pode ser imprudente. Por causa desses valores, vocês têm o quê? Que dá valor à vida. Quanto vale a sua vida? Por uma questão de frações de segundo, as pessoas perdem os dedos da mão. As pessoas sofrem lesões para o resto da vida. Gente, a existência do risco, ela pode ser aceitável quando houver um benefício envolvido? O que eu quero dizer com isso? Quando você vai tomar uma decisão, sabe que existe um risco. Se você não tiver percepção, ou seja, você não tomar cuidado, pode causar um acidente. E você sabe disso, mas fala com você mesmo. Hoje não vai acontecer. Isso vale a pena? O risco pode ser tolerável? Pode ser aceitável? Claro que não.
Os seus valores pessoais, os valores da sua família, os valores da empresa em qual você trabalha, não permite que você seja imprudente. E tudo isso pesa na sua decisão, na sua evolução da melhora contínua da percepção de riscos. Percepção de risco, continuando. Essas são as influências que atrapalham sua percepção. Emoções, a vida pessoal, o clima do trabalho, remédios, alimentação, o seu bem-estar pessoal. Conhecer os perigos e riscos da unidade é básico, gente. Mas para conhecê-los bem e estar habituado com eles, você tem que estar bem fisicamente. Se você está tomando um remédio, se o seu clima de trabalho não está legal, problemas familiares, os seus valores podem estar atrapalhando, isso tem que ser comunicado. Tem que ser comunicado ao SESMIT, tem que ser comunicado ao RH, porque eles influenciam na sua percepção de risco. Meus amigos e amigas, comportamento e atitude são fundamentais após você ter cumprido todos os padrões estabelecidos de procedimento. Vejamos, qual a diferença entre comportamento e atitude? Vocês têm ideia? Vamos recapitular um pouquinho, gente? Comportamento é aquilo que você faz. Comportamento seguro é da maneira que você decide executar a tarefa. E é baseado aqui na sua atitude. A partir do momento que você verifica se está tudo corretamente, você está praticando um comportamento seguro. Ou seja, a sua atitude contribui para este comportamento. E tudo isso é baseado em quê? Na sua percepção de risco, que é onde você já identificou se existem riscos ou não para serem tratados e trabalhados. Como percebemos o que estamos em nossa volta? O que vocês acham, gente? Quantos riscos existem nessa foto? Falta de atenção. Ou seja, você só tem uma boa percepção de risco quando você está focado no seu trabalho. A falta de atenção é um dos piores inimigos na sua percepção de risco. Provavelmente essa pessoa aqui dirige todos os dias para casa, nem todos os dias ela está no celular, nem todos os dias ela está tomando café, mas hoje, especialmente hoje, nesta foto, a percepção de risco dela é zero. Se lembram do meu filho lá no início da historinha? Que toda vez que toca o alarme, ele sai da escola preocupado com a vida dele? Tá certo? Qual é a diferença da atitude dele para a atitude dessa moça aqui? Ou para aquela lá que estava com o celular antes de operar a máquina, sem EPI, sem totalmente atenção e focada no que tinha que fazer? Percepções de riscos diferentes. Isso é que leva ao sucesso de uma tarefa executada com segurança. E vocês, como é que anda a percepção de risco de vocês, gente? Hein? Tá igual desse cara aqui, trocando pneu, consertando o caminhãozinho deles? Tá igual o nosso colega aqui, segurando para tiro alvo? Essa mensagem desses slides é perfeita. O grande inimigo da nossa segurança somos nós mesmos, porque vocês têm que trabalhar a percepção de risco. Todos os acidentes, praticamente quase todos, gente, são causados por uma questão: a falta de percepção de risco. Vocês duvidam disso? Eu peço agora um momento de reflexão para vocês, alguns segundinhos, tá? Acidentes que já aconteceram no passado, que vocês presenciaram, ou até com vocês mesmos. Já aconteceu vários acidentes comigo. Se você for lembrar a causa básica, ou a famosa causa raiz, vocês vão ver que foi falta de quê? Atenção. E falta de atenção é o quê? Falta de percepção de risco.
E como agir, gente? Como melhorar isso? O Roberto aqui, o amigo de vocês, está falando tanto identificação de risco, percepção de risco. O que fazer, gente? Aqui vão algumas sugestões. Para identificar suas tarefas, se estão seguras ou não, através dos riscos, você tem o quê? Que melhorar sua percepção. E quais são os inimigos da nossa percepção de risco, gente? Achar que a rotina é sempre igual, achar que isso nunca vai acontecer comigo, apostar na possibilidade, hoje isso não vai acontecer comigo, não ler uma permissão de trabalho, não ler uma análise de risco que o SESMIT elabora para você antes de executar a tarefa, gente. Trabalhar com pressa, descuidar de pequenos detalhes, sabe? Não encontrar os desvios e dizer, isso não é comigo, esse é problema dos outros. Esses são os inimigos da nossa percepção de risco. E quais são nossos amigos na percepção de risco, gente? Colocar em prática o que você foi treinado. A empresa investe muito em treinamento para vocês. Ela espera que o colaborador preste atenção e execute todos os procedimentos que foram treinados. Ou seja, colocar em prática. Na dúvida, gente, pergunta, pensa, chama alguém, converse. Não execute achando que. Por achar que, muita gente já se acidentou. E por achar significa o quê? Falta de percepção de risco. Se lembra aqui dos riscos antigos que você já conhecia e ele se transforma num risco novo? É exatamente essa frase aqui. Olhar o antigo com os novos olhos. Sempre está pensando, gente, o que pode dar errado aqui? Essa é a função de uma pessoa com comportamento e atitude para a segurança. Ir além do que está na frente, ou seja, uma visão ampliada. Eu estou fazendo corretamente aqui. O próximo passo, se eu não fizer corretamente, o que pode acontecer? Percepção de riscos, gente. A minha segurança é a segurança de todos. Eu acho que isso não precisa explicar muito. Mas é sempre bom lembrar. Se eu trabalho com segurança, eu estou o quê? Contribuindo para a segurança de todos, para todo o coletivo. Se eu estou manuseando uma máquina que pode ferir outras pessoas, dirigindo uma empilhadeira, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho seguro. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar olhando, a minha percepção de risco tem que estar aguçada. Eu não posso estar desatento por causa de remédio ou outras influências, como mencionei antes. Você, como guardião da sua própria saúde, você contribui com a sua percepção de riscos, até mesmo quando seus colegas não estão atentos. Esses são os amigos da nossa percepção de risco. Vamos adiante, gente. Olha só. Trabalhar com segurança é o quê, gente? É saber perceber os riscos, é gerenciar os riscos, é ser exemplo para os outros. Temos na empresa colaboradores que diferenciam só trabalhar com segurança, porém ignoram o termo de segurança. Mas é culpa deles? Não. Não é culpa de ninguém. É culpa da percepção de risco naquele momento. Vocês viram anteriormente o que influencia a percepção de riscos? Viram? Concordam comigo que todas aquelas influências afetam sua percepção de risco? Se neste dia, neste momento, nesta hora, você está abaixo dessas influências, você não vai executar uma tarefa com segurança. Mas o seu colaborador, o seu amigo que está do seu lado, ele pode identificar o risco para você antes e te ajudar nessa questão. E o mesmo você pode fazer pelo coletivo. Você tem que aprender a gerenciar seu risco, gente. Sempre perguntar o que devo fazer para eliminar quando você vê um risco. Olha a gente aqui, essa foto. Pessoal caminhando debaixo de uma plataforma de tantas toneladas. O pessoal não está olhando para cima, não está vendo risco. A falta de percepção de risco aqui é evidente. E gerenciar o risco é, uma vez identificado, saber tratá-lo, como evitá-lo, como mitigá-lo, gente. Essa ação de correção depende de você. Você tem que ter o quê? Comportamento e atitude. Nós já vimos isso. Para quê? Ter a percepção de risco, identificá-lo e tratá-lo, avisar aos seus colegas que, por acaso, naquele momento, não têm a mesma percepção.
Comprometimento e atitude é o mínimo que a gente pode esperar dos colaboradores em direção ao trabalho seguro. Gente, vamos à realidade. Vamos lembrar esse pequeno detalhe aqui que eu vou contar para vocês, que é muito importante. Você vê uma coisa, o seu cérebro interpreta, e o seu comportamento e a sua atitude vão determinar se você identificou o risco ou não e vão tomar atitude para a segurança. A sua realidade que você enxerga é baseada em quê? Na sua percepção de risco. Seu cérebro processa, opa, aqui tem um problema, aqui tem um risco. E o seu comportamento visando um trabalho seguro é acionado. Se você pensar dessa maneira que eu estou falando, aqui explicando é muito fácil, mas nós vimos que tem várias influências que atrapalham a nossa percepção de risco e não deixam o quê? A identificar esses riscos. A mensagem da nossa CPAT é: encontre os riscos antes que eles surpreendam. Isso só depende de você, depende dos seus colegas. Em encarar a realidade, enxergar a realidade, interpretar que é um risco, o que pode dar errado, e você ter um comportamento seguro e atitude perante esse risco e tratá-lo, evitá-lo, mitigá-lo. Como eu falei antes, percepção de risco, identificação de risco é muito subjetivo. Tem gente que não vê problema nenhum em tomar uma cerveja e sair dirigindo. Tem gente que não vê problema nenhum em ir para o bar, ter uma reunião de família, ir para a praia, sem usar máscaras em plena pandemia que mata 1.000 pessoas por dia. As percepções diferentes. Se lembram do início? Que eu contei a história do meu filho? A percepção de risco é uma delas. É diferente daquela moça que nós vimos antes de operar a máquina. Vocês estão entendendo essa diferença e como é importante que essa percepção esteja sempre afiada, sempre alinhada? Vocês estão entendendo que tem influências, tá, externas, físicos, mentais, que influenciam na sua tomada de decisão? Por isso que os acidentes acontecem. Naquele dia, eu acho que nada vai acontecer comigo. Naquele dia, eu não estou bem, não dormi bem, não comi bem. Ah, pode fazer uma festa lá em casa que o coronavírus só vai passar para os outros, não vai parar para mim. Vamos receber os amigos. Ah, é minha família. Eu tenho que ter uma reunião de família. Gente, existe um vírus que está matando. Se a sua percepção de risco não enxerga isso, é a mesma coisa que você executar uma tarefa sem EPI, achar que nada vai acontecer com você. Não tem diferença nenhuma. Percepções de risco e identificação de risco são muito subjetivas. E elas podem e devem ser melhoradas dia a dia. E não se esqueçam, às vezes seu colega naquele dia não está no bom momento. O risco que você está vendo, ele não está vendo. Esses exemplos que eu contei para vocês mostram que as pessoas têm visões diferentes de risco e têm atitudes diferentes no comportamento. A percepção de risco ela é capaz de identificar o risco para você e você tratá-lo. E o seu comportamento é colocar em prática. Aqui está o rapaz num lago cheio de jacaré, inclusive tem uns ali atrás, e ele está nadando e a placa diz não nade porque tem jacaré. Qual é a percepção de risco do nosso colega? Qual é o comportamento dele? Não preciso explicar. Será que ele bebeu demais para que a influência dele na percepção de risco não esteja boa? Não sei. Mas esse é um exemplo típico da ligação da percepção de risco, a identificação de risco e o seu comportamento perante o risco. Mais explícito do que isso, eu acho quase impossível. Nada vai acontecer comigo é a pior maneira que você pode pensar, é o maior inimigo da percepção de risco. Nada vai acontecer comigo. Hoje não vai acontecer comigo. Percepção significa estar atento.
estar em contato com alguma coisa que pode, por questão de algum problema operacional ou de comportamento, causar um acidente com você. Por favor, gente, não execute as tarefas imediatamente. Na dúvida, peça ajuda. Acione o time de segurança. A segurança está aí para dar suporte para vocês. Peça auxílio nas medidas corretivas. Então, uma porca fora do lugar, um fio fora do lugar. Às vezes, o comportamento de brincadeira, tirando a atenção, diminuindo a percepção para identificar o risco de um acidente. A mensagem que nós estamos passando hoje aqui, nesta CIPAT, e espero vê-los em breve, é essa. Pare, pense antes de executar. Olhe em volta, respira fundo. Se você está se sentindo bem, se as influências, os seus amigos da sua percepção de risco contribuem para você, você vai identificar o risco. Isso que é o mais importante. O risco pode estar, gente, aonde você menos espera, por falta de percepção. De novo, pergunte o que pode dar errado. Essa foto foi tirada de um local e o pessoal identificou que não tinha problema nenhum. A chave era para mudar, para ligar o painel elétrico, ela estava com presilha para a chave não cair no pé. O pessoal olhou essa foto e disse que não tinha risco nenhum. Qual é a diferença deles para a percepção de risco de vocês? Um bando de colaboradores olhou essa foto e disse que não tinha problema nenhum. E vocês, concordam comigo que está tudo errado? Concordam comigo que a percepção de riscos são subjetivas, ou seja, são diferentes para cada um naquele momento? Vocês veem, antes nos slides anteriores, o quê? Os amigos da percepção e os inimigos da percepção. Se você incorporar isso no seu dia a dia, pedir suporte da segurança para uma coisa que não esteja parecendo muito bem, o seu comportamento passa a ser o quê? Um comportamento seguro. Graças ao quê? A sua atitude perante a segurança. A identificação dos riscos é fundamental para evitar acidentes. É a mensagem da nossa CIPAT aqui, gente. Identifique os riscos antes que ele encontre vocês. É a pergunta que fica. Vocês conhecem todos os seus riscos das suas tarefas? Vocês saberiam enumerá-los? Será que os mesmos riscos que vocês identificam, o colega do seu lado, faça esse exercício? Ele vê os mesmos riscos com você? Por que os acidentes acontecem então, gente? Porque os riscos não são identificados. Porque a percepção de risco de cada um sofre várias influências, como nós vimos anteriormente. E isso pode ser trabalhado. Isso pode ser melhorado. Isso é excelência. Isso é buscar a excelência na segurança do trabalho, na abertura lá, que eu fiz com vocês. Eu quero que vocês sejam unidos aí, gente. Eu quero que vocês sejam um elo forte na cadeia, tá certo? Buscando a excelência de segurança. Não seja um elo fraco, não seja o cara que não preste atenção dos riscos. Não seja uma pessoa que não tenha percepção de riscos apurada. Porque esse elo se rompe, aí os acidentes acontecem. Eu espero que você seja um elo forte, aquela pessoa que está sempre apontando os riscos, mesmo que os outros estejam desatentos naquele momento por aquelas influências que nós já falamos no início. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Lembre-se sempre, gente, a segurança tem que estar sempre junto com vocês. Em todas as atividades, não só em uma atividade, em todas. Comprometimento é fundamental. Comportamento, atitude, são consequências de uma boa percepção de risco. Melhora a sua percepção de risco. Isso pode ser melhorado todos os dias. E no dias que, por alguma influência, da qual comentamos anteriormente, vocês não tiverem bem, se apoie no colega, discuta com o colega, ou chame a segurança e pergunta, está tudo certo aqui?
Tem alguma coisa que está faltando? Eu não tô vendo tudo que eu poderia ver. Me ajude na percepção de risco. Para terminar, gente, a responsabilidade pela sua vida é sua. Não pertence a qualquer força externa ou qualquer outra pessoa. Comportamento seguro, percepção de risco são fundamentais para a sua vida. Quais são os seus valores? Qual o valor da sua vida? Família? Filhos? Esposa? Maridos? Se esses são seus valores, é fundamental ter uma melhora na percepção de riscos que te leva a um comportamento seguro e que te leva a uma atitude com segurança. Só assim não acontecerão acidentes. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá certo? Muito obrigado, gente. Espero vê-los em breve e identifique os riscos antes que eles te surpreendam. Um grande abraço, gente. Forte abraço.